Fala nação! Como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais, em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Onde é de cara, vamos repercutir aqui as falas de Gustavo Scarpa, atleta do Atlético, que fez um comentário nas suas redes sociais, um pouco, podemos dizer assim, irônico, né? Ao que é colocado no regulamento da Federação Mineira sobre os classificados para a semifinal do Campeonato Mineiro. O Gustavo Scarpa, na sua classificação, mostra a pontuação do Atlético, que conseguiu se classificar como o melhor segundo colocado em geral. E equipes como o Betim, por exemplo, e o Atlético ficaram de fora da próxima fase, sendo que pontuaram mais do que o Cruzeiro, que fez apenas 11 pontos. Primeiro de tudo, é inaceitável que o Cruzeiro faça só 11 pontos em um campeonato mineiro com a folha salarial que o Cruzeiro tem. Segundo, o Gustavo Scarpa deve estar de brincadeira. Nunca jogou uma fase de grupo na vida, será? Como é que funciona, por exemplo, a Copa Libertadores? O primeiro e o segundo se classifica para a próxima fase. E tem hora que um grupo ali vai ter um time com 8 pontos e vai se classificar. Tem grupo que vai ter um time com 11 e não vai se classificar. É a regra da fase de grupos. Não é falar de regulamento da Federação Mineira, não. Na própria Champions League, há anos atrás, era desta maneira. Não importava o outro grupo, importava apenas o seu grupo. E foi por isso que o Cruzeiro conseguiu a classificação para a próxima fase do Campeonato Mineiro. E eu vou falar para vocês, o Cruzeiro tem que melhorar muito neste Campeonato Mineiro para ficar mais ou menos. Isso mesmo, tem que melhorar muito para pelo menos ficar mais ou menos. Porque o Cruzeiro tem deixado a desejar demais. Scarpa, menos, né, cara? Deve ser por isso que o William foi atrás de você para fazer aquele negócio de criptomoeda. Agora, família, antes de passarmos aqui na tela para vocês as próximas informações, eu vou pedir a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sua ajuda é muito importante. Antes, de passarmos aqui, deixa o like e se inscreve. Agora, família, preste atenção. A próxima informação que vamos divulgar para vocês, ela foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio, que traz a informação, junto também com Luiz Henrique Campos, de que o Cruzeiro acertou a saída do jovem Arthur Viana, jogador das categorias de base do Cruzeiro, que bateu a idade, e o Cruzeiro não tem pretensões de utilizá-lo na equipe principal. E é interessante sobre isso porque o Arthur Viana é um cara que não tem mídia alguma. Por exemplo, quando um jogador se destaca lá nas categorias de base, o torcedor começa a cobrar oportunidades. O Arthur Viana, em certo ponto, teve até destaque na base, mas não era como um Kenji, não era como um Tevez. E esse aí subiu, até treinou algumas vezes com a equipe principal, mas nunca chamou a atenção do Cruzeiro. Então não é porque o jogador está nas categorias de base que ele vai vingar. O atleta está sendo emprestado para o futebol japonês, com a opção de compra estabelecido em US$1 milhão. Isso aí me agrada demais. Eu já falei antes e volto a repetir. Há um tempo atrás, quando o Cruzeiro não tinha pretensões para o jogador, ele simplesmente liberava, rescindia o contrato e deixava o atleta livre no mercado. Agora, o Cruzeiro não. Pode ser um atleta que não esteja recebendo oportunidade. O Cruzeiro empresta e coloca uma opção de compra. E aí dá a oportunidade para o jogador mostrar o teu trabalho. E caso ele consiga mostrar, pode trazer sim um retorno financeiro para a Raposa. Um caso claríssimo disso é o atacante Robert, que está lá no futebol dinamarquês e foi comprado recentemente. O atacante Rafael Papagaio, que estava lá no futebol japonês, foi outro que trouxe retorno financeiro ao Cruzeiro. Então espero que o Cruzeiro continue com essa metodologia. Não está tendo oportunidade e tem contrato, empresta, dá minutagem, porque eles ainda podem trazer um retorno financeiro ao Cruzeiro. Agora, família, eu gostaria de colocar aqui na tela para vocês as falas do Alexandre Matos, que esteve presente hoje na Federação Mineira de Futebol, para ouvir o áudio, do VAR. E aí é muito interessante, porque segundo, o Alexandre Matos, a Federação Mineira entende que houve sim uma falha de comunicação e que o árbitro deveria ter sido chamado naquele pisão do Lianco em cima do Dudu.
mas a própria federação entende que o lance foi acidental. Como assim, Renato? O erro, segundo a Federação Mineira, foi o VAR não ter chamado o árbitro de campo para fazer a análise, até porque é um lance de interpretação. Na interpretação da Federação Mineira foi um lance acidental, o que já causa uma revolta no torcedor cruzeirense. E isso aí, meu amigo, é um lance de interpretação que deveria ter sido chamado o árbitro de campo para fazer a sua análise. Sem contar também no segundo gol do Hulk, né, que ele dá um tapa no Fabrício Bruno, que é outro dos motivos de reclamação do Cruzeiro. É como até disse recentemente o jornalista Samuel Venâncio, a gente não tem que ter boa amizade com a Federação Mineira de Futebol, não. Tem que cortar as conversas. E se eles reclamarem, ano que vem a gente coloca só as categorias de base para jogar o Campeonato Mineiro, enquanto o Cruzeiro se prepara para o restante do ano. Sinceramente, é uma história que ainda vai render muitos capítulos. Então ficou claro as reclamações que a gente veio fazer nos lances fundamentais, inclusive mostraram todos os lances dos jogos, todos os cartões, discussões, possíveis faltas, enfim, mostraram todos com análise, com VAR e tudo, o que demonstrou pra gente o que nós já tínhamos na cabeça, que o Rodolfo do VAR, ele foi completamente impulsivo em suas decisões, condicionando todos da cabine, porque ele não esperava nenhum lance para ver o que acontecia, só falava que a questão era normal, involuntária, enfim. No caso específico do pisão no Dudu, a gente manteve a postura de dizer que era para cartão vermelho. A federação assumiu o erro que deveria ser sim chamado. Né? Eles estavam focados no lance anterior de uma possível falta no ataque do Atlético e analisar de maneira muito supérflua essa situação do lance do pisão no Dudu. O Rodolfo, em 2 segundos, disse acidental, e condicionou todo mundo e ficou por isso mesmo. Então, assim, tinha que ter tido uma análise mais profunda e tinha que ter, sim, chamado o árbitro no VAR, e aí só Deus sabe o que ia tomar a decisão, enfim. Né? A questão do Gabriel, mesmo a concordância, inclusive, do Cruzeiro, que era para expulsão, também a gente achou de maneira muito intempestiva da parte do Rodolfo, que você escuta a voz dele, ó, lance na cara, cotovelada, enfim, né? Já condicionou o negócio todo, ok, mas na nossa opinião, calma, tem que fazer uma análise mais profunda, porque ele está ali recebendo para fazer essa análise. E no caso do segundo gol do Atlético, mais um erro, porque eles tinham a ferramenta para dar um zoom, e aí ficou claro a falta, ficou claríssima a falta. Então, e eles admitiram que foi falta no lance, e o Rodolfo, e a gente cita o Rodolfo, que na cabine ele é o chefe da cabine, né? Ele precipitou e errou. Na medida prática, o Rodolfo foi afastado dessas semifinais e finais, apesar dele não ser o árbitro aqui, ele é um árbitro paranaense. Nós questionamos também o porquê que veio um árbitro paranaense, sendo que todo o trio era mineiro. Eles explicaram que o Igor foi para Dubai, que o outro estava com esse problema, que o Rodolfo já teria vindo algumas outras vezes aqui, enfim, ele é um árbitro FIFA, se não me engano ele é FIFA, né? Enfim, errou e prejudicou o Cruzeiro. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa, eu vou dizer para o torcedor, é importante vocês colocarem isso ainda, que nós não vamos ficar tampando só o Capeneiro, o Cruzeiro precisa melhorar muito, o Cruzeiro não está aqui para chorar e falar que nós perdemos o jogo porque fomos prejudicados, não. Nós sabemos que nós temos que melhorar muito e nós estamos, cada dia que passa, cobrando cada vez mais para que as coisas andem da maneira que a gente espera, que é o Cruzeiro mais sólido das partidas, consequentemente ganhando jogos. Olha só, família, outra informação que a gente vai trazer para vocês é de que Henrique Lemos, filho do Fagner, que tem de 14 a 15 anos de idade, é o novo reforço do Cruzeiro para as nossas categorias de base. Recentemente o jogador tinha aparecido na toca, e isso aí causou uma revolta muito grande na torcida corintiana, porque entende que o Henrique Lemos é uma grande promessa. É um jogador que eu até vi umas entrevistas do Fagner que fala que ele é muito melhor do que o Fagner quando tinha a idade dele. E o Henrique Lemos agora é jogador do Cruzeiro. E quem confirmou isso foi o próprio diretor das categorias de base do Corinthians, que garantiu que o Cruzeiro teria uma negociação ali com o Corinthians para que em uma eventual futura venda o Corinthians tenha 50% dos direitos do jogador. Isso aí tá valendo na questão judicial? Não,
porque pela idade não há, né, essa confirmação do Corinthians receber 50% dos seus direitos econômicos. Há uma palavra do Cruzeiro garantindo que, se caso no futuro ele seja vendido, daria 50% ao Corinthians. Não tem nada judicialmente que garanta isso ao Corinthians, mas é a palavra do Cruzeiro. Outra informação que a gente também vai trazer aqui para vocês é sobre o volante Joseph, jogador que está próximo de um acerto com o América Mineiro. A gente trouxe aí há um dia atrás sobre essa informação, confirmou, né, detalhes desta transferência, e nesta quinta-feira o diretor ali do América, como participou de uma coletiva, foi perguntado sobre o Joseph e ele confirmou que neste momento há uma negociação avançada e que a expectativa é de um desfecho positivo. O atleta vai ser emprestado até o final da temporada sem a opção de compra estabelecida no contrato. E o diretor do América ainda disse que tem mantido um excelente relacionamento com a diretoria do Cruzeiro. O que é bom, né? Até porque sempre que o Cruzeiro queria um jogador do América, tinha muitas dificuldades. Só que com a chegada do Pedro Lourenço e também do Alexandre Matos, a promessa é de que esse relacionamento entre as equipes possa dar, né, aquele clima mais amistoso. Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!